Sua atual profissão, função ou rótulo não importa para Deus se Ele quiser te chamar para cumprir o propósito. E Ele pede perdão pelo povo, Ele pede perdão por Ele pede perdão por tudo que havia acontecido na história e pede a Deus para que a promessa de Deus se cumpra e que através desse arrependimento verdadeiro as muralhas de Jerusalém possam ser novamente reconstruídas e o povo reunido para adorar a Deus. Mas, logo depois desse tempo de oração e de jejum, Neemias é chamado à presença do rei. E uma coisa que me chama a atenção é que aqui, quando ele é chamado à presença do rei, lá no livro 2, diz assim: nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E aí ele fala assim: com muito medo eu disse ao rei. E eu fiquei me questionando por que Neemias estava com muito medo de dizer por estar triste na presença do rei. E aí eu fiquei me questionando e assim, Neemias, ele diz aqui que ele sempre estava bem, foi a primeira vez que ele se apresentou triste diante do rei, mas ele não deixou de cumprir a sua tarefa nem o seu papel, que é de ser copeiro. Então ele não sabia qual seria a reação do rei, justamente por ser algo novo. Sabe quando a gente nunca demonstra o que verdadeiramente sente e quando você demonstra, você não sabe qual vai ser a reação de quem está lá? Pois é, eu imaginei que tenha sido isso que levou Neemias a ter esse medo, esse respeito por essa situação e também porque ele estava cumprindo o papel dele perante ao rei. Mas aí vem uma questão. O rei faz uma pergunta para Neemias para a qual ele não estava preparado, porque ele não deixa claro isso de estar preparado para essa pergunta. O rei pergunta para ele o seguinte: o que você gostaria de pedir? E Neemias não sabia exatamente o que falar ali. E qual foi a reação dele? Diz aqui: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Então, antes de dar a resposta ao rei, ele fez uma breve oração, que na minha outra Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, diz que é uma oração relâmpago, né? Uma oração flecha, que ela é rápida, direta e decisiva. Então, Neemias precisava de uma resposta decisiva para dar ao rei e ele rapidamente recorreu a Deus. Então, o primeiro papel de liderança de Neemias, além de orar e de pedir perdão por todos, foi justamente pedir a Deus por orientação para o que ele iria falar para o rei perante a esta pergunta: o que você quer que eu faça? E eu fico me perguntando, se hoje Deus perguntasse para você, o que você quer que eu faça? E para resumir, né, porque tem vários aprendizados aqui nessa passagem do livro 1 ao 4, do capítulo 1 ao 4, Neemias, ele pede ao rei uma licença para ir reconstruir os muros. Neemias era copeiro, gente. Ele não era construtor. Ele não era líder. Ele não tinha papel de liderança. Mas, diante do chamado de Deus, ele assumiu esse papel e falou: me libere por tal tempo a tal tempo, para que eu vá até Jerusalém e reconstrua os muros. Ele não sabia o que ele ia encontrar lá. Ele não sabia, inclusive, que as pessoas que o acompanhariam eram pessoas que não se agradavam daquilo que ele estava fazendo. E quando ele chegou lá, ele teve que elaborar uma estratégia, unir pessoas, inspirar pessoas, inclusive de diversas profissões diferentes, para a construção desse muro. E o que isso nos traz aqui para resumir essa passagem? É que quando Deus te chama para cumprir um propósito, Ele não quer saber a sua profissão. Ele não quer saber o que você realmente exerce naquele momento. Ele busca pessoas com o coração disposto a cumprir o propósito dele, mesmo que não tenham a habilidade necessária naquele momento ou que não saibam que tem aquela habilidade. Porque o que se vê aqui nos capítulos seguintes é que Neemias foi um excelente líder. Ele foi um líder estratégico, ele foi um líder bom, ele foi um líder que conseguiu unir o povo, inspirar o povo e cumprir esse propósito de uma maneira que talvez um construtor não teria feito igual. Então, se Deus te chama para fazer alguma coisa, não se preocupe como você está, não se preocupe o que você tem, apenas vá e siga a direção dele. Esse é o maior aprendizado que eu tive.